Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Luana do terceiro ano e hoje nós iremos estudar um conteúdo de lançamento. Livro didático de matemática, página 154 até 161. Subtração com números naturais, lição 7, tá, pessoal? Só para recapitular um pouquinho com vocês, nós estudamos por 3 semanas, né? Eu fiquei 3 semanas exercitando em cima dessa matéria da adição, o termo matemático da adição. E na aula anterior, a tia Lu veio aqui, né, pela videoaula, explicou sobre isso, que nesta próxima semana, que é a semana que nós estamos, eu iria iniciar essa lição 7, o termo matemático da subtração. É o inverso, né, pessoal? A tia Lu sempre falou para vocês que a adição e a subtração é um inverso do outro. Então, eu apresentei para vocês durante essas 3 semanas que se passaram o termo, né, matemático da adição. Aprendemos também as propriedades das adições, aprendemos as adições com reagrupamento, né, com reserva, aquele famosinho vai um, né? A gente tinha que sempre, quando sobrava na unidade, na conta da unidade, a gente levava o que sobrou para a casinha da dezena, e aí somando tudo. E por fim, e vimos também, né, o reagrupamento, a reserva com 2 e 3 parcelas. E por fim, foi na semana passada, nós exercitamos a verificação da adição, né? Nós exercitamos aí bastante a prova real. A verificação é a famosinha prova real. Nós fizemos as provas reais, né, de 2 parcelas e de 3 parcelas também. A tia Lu foi aumentando os exercícios gradativamente para vocês irem obtendo um aprendizado bem bacana, tá? E nessa aula nós vamos aprender o termo matemático da subtração. A tia Lu também trouxe aqui desde o iniciozinho, passo a passo, para vocês aprenderem aí com calma, tá? Não é difícil e vocês vão pegar bem. Eu vou passar bastante exercício, né? Nós vamos exercitar bastante em cima desse conteúdo, tá? E nós vamos conversando aí conforme o conteúdo a ser mostrado aí para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, voltem à videoaula, peguem um livro didático, leiam com calma, tá? Que vocês vão conseguir fazer de boa essas continhas aí, vão conseguir interpretar bem os probleminhas de subtração, não vai ter erro nenhum, tá bom? Então, bora lá começar. Aqui eu trouxe o termo matemático da subtração. Então, vocês podem ver que o sinal, o símbolo da subtração é o símbolozinho de menos, é esse aqui, tá? E aqui nós temos o termo matemático da subtração, a continha armada. O primeiro número, o número natural, ele se chama minuendo. O segundo, subtraendo. Aqui vem o sinalzinho, né, o símbolo que é o menos, e a resposta é resto ou diferença, tá? Esse aqui é o termo matemático da subtração, ok? Ainda nessa aula, nós vamos ver, porque tem no nosso conteúdo aí do nosso livro didático, que a tia Lu trouxe aqui para vocês também, as ideias básicas da subtração, né? Então, o que é as ideias básicas da subtração? A tia Lu trouxe aqui, ó. As ideias básicas da subtração são tirar, completar e comparar. Vocês vão ver isso aqui também no livro de vocês didático. Aqui, ó, a tia Lu trouxe um conjunto de maçãs, 5 maçãs, né? Aqui está sendo representado por um número natural.
o número 5. Então, eu risquei, tá vendo? 3 maçãs. Então, eu fiquei 5 menos 3, fiquei com 2 maçãs. Me sobraram, né, 2 maçãs. Eu tirei desse conjunto. Então, essa é a ideia básica, é um dos exemplos da ideia básica da subtração. Porque nesse conjunto eu tinha 5 maçãs e tirei 3. Me sobraram o quê? Quantas maçãs? 2 maçãs. Entenderam? Esse aqui é o primeiro passo da subtração. São as ideias básicas da subtração. Nós vamos ver ainda nesse conteúdo, nessa lição, tá? A subtração com reagrupamento. A velha história de tomar emprestado ou pedir emprestado, né? Reagrupamento é com reserva. Então, a tia Lu trouxe aqui um exemplo aqui embaixo para vocês verem, bem bonitinho, tá? Da conta aqui armada. Lembrando que nesse exemplo nós temos 3 números naturais. A tia Lu vai enviar essas continhas na sexta-feira, tá? Como eu já havia falado com vocês, nós vamos subindo degrau por degrau, tá? Com calma. Então, essa semana a tia Lu vai estar enviando para vocês continhas com apenas 2 números naturais, tá? No caso, tirando aqui a centena, a tia Lu vai estar enviando com dezena e unidade. E na sexta-feira, esses exercícios vão ser de hoje. Na sexta-feira, aí a tia Lu vai estar enviando assim, tá? Continhas com dezena, centena e unidade, ok? Mas a tia Lu trouxe aqui como exemplo para vocês entenderem como faz, né? Como que realiza esse processo aí da subtração. Então, no primeiro exemplo aqui, nós vamos ver 357 menos 139. Aí eu pergunto, né? 7 dá para tirar 9? Não, não tem como 7 tirar 9. Aí vocês vão seguir a setinha aqui. No segundo exemplo, vocês vão ver que eu tive que pedir emprestado. Eu tomei emprestado do 5. Tá vendo? Pontilhada aqui, a tia Lu risca o 5. E o 5, ele vira 4. Porque eu peguei um númerozinho emprestado do 5. Eu tinha 5 e peguei 1. Então, sobrou o quê? 4. Então, sobe aqui o número 4, tá? E o 1, ele fica aqui do lado do 7. Então, na minha unidade, que eu tinha 7, ele virou 17. Agora sim, eu posso tirar 17, entendeu? Do 17, eu posso tirar o 9, porque eu pedi emprestado a dezena, tá? Então, 17, eu posso tirar 9. No último exemplo aqui, vocês vão ver a conta completa. 17 menos 9, 8. Aí, na dezena, ele não é mais 5. Agora, ele virou 4, porque eu tomei um emprestado dele. Então, 4 menos 3, 1. E 3 menos 1, 2. Então, quanto que ficou essa conta? O quanto que sobrou, né? O resto ou diferença? 357 menos 139 ficou quanto? 218, tá? Não é difícil, vocês vão exercitar bastante e vão ver que é bem tranquilo essa continha aí de subtração com reagrupamento, tá? E ainda nessa lição, para terminar aí, né, a nossa lição do número 7 aí do nosso livro didático, nós vamos ver a verificação da subtração. A tia Lu também trouxe aqui bem bonitinho para vocês aprenderem. Então, o que é a verificação da subtração? É a famosinha prova real. Só que o que acontece? Essa semana nós não vamos fazer a prova real, tá? Como a tia Lu já havia explicado. Nós essa semana vamos treinar bastante as continhas com reagrupamento, com reserva, com 2 números naturais e 3 números naturais. E semana que vem que nós vamos treinar apenas essas verificações da subtração, as famosinhas prova real. Que aí vocês já vão
ter treinado bastante, exercitado bastante as continhas de subtração e aí vocês vão conseguir. Só que como essa aula aqui é uma aula explicativa, apresentativa, a tia Lu tem que trazer todo o conteúdo proposto no nosso livro didático, concordam? Então, eu tenho que apresentar para vocês o que é verificação da subtração. Porém, semana que vem vou voltar de novo nesse assunto aqui, para vocês pegarem bem e conseguir fazer de boa o conteúdo do livro didático de matemática e as atividades que a tia Lu envia, ok? Então, bora lá. Prova real da subtração. Inclusive, tem uma dica aqui muito boa para vocês pegarem também, tá? Da mesma forma que a subtração é o oposto da adição, é o inverso, tá? A adição é o oposto da subtração. Então, se queremos tirar a prova real da subtração, nós precisamos somar o resultado final com a segunda parcela. E o resultado precisa ser a primeira, tá? Então, aqui nós temos a subtração, 14 menos 6, que deu 8. Então, como que a gente vai fazer essa verificação da subtração? Nós vamos inverter o sinal, né? Como a tia Lu já havia explicado na parte da adição. A adição a gente invertia para o sinal de menos e na subtração é menos, a gente vai inverter para o sinal de mais, tá? Vamos pegar o resultado, 14 menos 6 é 8 e vamos subir ele, só que trocando, invertendo o sinal, mais 6. Aí vem a dica, vocês prestem bem atenção. Cuidado, não podemos somar o resultado com qualquer uma das parcelas, apenas com a segunda, tá? Assim como no exemplo. Então, eu lembro que a tia Lu já havia explicado para vocês que na adição a gente poderia fazer tanto a verificação com a primeira parcela quanto a segunda. Só que na subtração não pode fazer isso, tá? Vocês vão gravar isso aí. Vocês vão ter que ter esse cuidado e fazer a soma apenas com a segunda parcelinha. E o resultado tem que ser a primeira parcela. Se der o resultado da primeira parcela, a conta de vocês de subtração está correta, ok? Não tem erro, é só vocês seguirem essa dica, esse passo a passo que vai dar super certo, tá? Mas semana que vem vou voltar com esse assunto aqui, pra gente estar exercitando em cima somente de prova real, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês a atividade que a tia Lu já fez e já tô enviando aí pra vocês pelo WhatsApp, tá? Vou mostrar aqui pra vocês que eu coloquei aqui subtração com números naturais, o livro didático de matemática, as páginas, tudo direitinho, tá? A nossa data de hoje, dia 27/5, e coloquei as continhas aqui para vocês resolverem as subtrações com reagrupamento, com reserva. Vocês vão precisar de tomar emprestado, tá? Não é difícil, dá para vocês fazerem de boa. É só, qualquer dúvida, voltem à videoaula e leiam o livro didático de vocês, que vocês vão pegarem bem mesmo essa matéria, tá bom? E no número 2, a tia Lu trouxe aqui uns probleminhas, referente também à subtração. Vocês vão ver a ideia, né? A ideia que o probleminha de subtração traz, ele é diferenciado da adição. Porque a adição, ele sempre traz a ideia de reunir, juntar, né? E enquanto a ideia da subtração, ele sempre traz a ideia de quê? De tirar, né? De completar ou comparar. Então, vocês vão ver e vão conseguir identificar a diferença do probleminha, tanto de mais, que é a da adição, quanto de menos, que é a da subtração, tá? Só que nós vamos, nessa aula, aprender os probleminhas de subtração, tá bom? E então, crianças, vocês peguem aí, por favor, o livro didático de matemática
na página 154, que a tia Lu vai dar uma lida aqui rapidinho com vocês, tá? Vocês vão ver que tudo que tá escrito aqui é o que a tia Lu acabou de explicar para vocês, mas de uma forma mais lúdica, né? Uma forma bem bacana para vocês absorverem bem melhor o conteúdo, tá bom? E qualquer coisa, voltem ao início desse vídeo, que vocês vão tirar qualquer tipo de dúvida em relação a este conteúdo, ok? Então vamos lá. Página 154, lição 7, subtração com números naturais. Então nós começamos aqui a nossa lição com as ideias básicas da subtração. As ideias básicas da subtração são tirar, completar e comparar. Observe os exemplos. Aí aqui o nosso primeiro exemplo nos traz, né, um probleminha aí. Vamos ver. Dos R$ 25 que Cristina conseguiu economizar, já gastou 12. Então sobraram quantos reais para Cristina? Vocês estão tendo a ideia, né, de tirar. Ela tinha R$ 25 que ela economizou e ela gastou. Ela tirou desses R$ 25 R$ 12. Então vocês vão montar a continha, 25 menos 12, o resultado aí, o que sobrou, né, foi R$ 13 do dinheirinho da Cristina. Foi o resto que sobrou. Então a resposta é: sobraram R$ 13 para a Cristina, ok? Então essa é a ideia básica da subtração de tirar. O livro aqui também nos trouxe outro exemplo. O exemplo do comparar, né? Pedro, pai de Gustavo, né? O pai de Gustavo tem 32 anos e Gustavo tem 9. Quantos anos Pedro tem a mais que Gustavo? Então a gente vai comparar, né? Vamos colocar 32, que é a idade de Pedro, menos 9, que é a idade de Gustavo. Vocês vão montar a continha e vão ver aí que vai dar 23. Então a resposta é: Pedro tem 23 anos a mais que Gustavo, ok? É bem simples. E aqui por fim nós temos o último exemplo que o nosso livro didático nos trouxe, o de completar. A família de Dona Isaura gosta de comer ovos. Na cartela é possível guardar 30 ovos e há apenas 17 ovos. Então, numa cartela de ovos, a gente pode guardar 30 ovos. Só que só tem lá 17 ovos. Então, vem a pergunta: quantos ovos faltam para completar a cartela? Então, a gente vai fazer a continha. 30 menos 17, que vai ser 13. Então, a resposta é: faltam 13 ovos para completar a cartela, tá? Então, a subtração, ela está associada às ideias de tirar, comparar e completar, ok? Vocês passando aí para a página 155, vocês vão ver a ideia da subtração por reagrupamento, por reserva, né? É um mapinha aí pra gente estar lendo, né? De Mato Grosso do Sul e São Paulo. E aqui nos traz uma leitura, né, de um mapa, só que com essa ideia aí da continha de reagrupamento, tá? Que a tia Lu já havia explicado aí para vocês. Só que aqui no nosso livro didático ele nos traz 4 números naturais, que é a distância entre Sinop e Campinas, que é 1.926 quilômetros, né? E uma família percorreu o trajeto da seguinte forma. Aí ele está apresentando aí pra gente. No primeiro dia ela percorreu 780 quilômetros, tem 3 números naturais, e no segundo dia 868 quilômetros. Aí aqui embaixo vem a pergunta, né? Para vocês aí interpretarem bem esse mapinha. Quantos quilômetros ainda faltam para essa família chegar ao seu destino? Para responder, podemos pensar nas seguintes questões. A primeira: qual é o total de quilômetros a serem percorridos? Aí vocês vão ver lá no início, né? Que está escrito aqui, ó.
A distância entre Sinop e Campinas é de 1.926 quilômetros, tá? E a segunda perguntinha aí, qual é o total de quilômetros já percorrido? Aí o total é a soma. Vocês vão ter que somar o que a família percorreu no primeiro dia e no segundo dia. E aí vai dar o total. E a terceira pergunta é, quantos quilômetros ainda faltam a percorrer? Vocês vão pegar o total da distância, que é 1926. Aí vocês vão diminuir, porque ainda falta para percorrer, o valor que foi da distância dos 2 dias percorrido. E aí vocês vão chegar o quilômetro que ainda a família falta percorrer, tá? Esse aqui é um exemplo que o nosso livro didático nos trouxe sobre subtração por reagrupamento, ok? Vocês virando aí a página 156, nós vamos continuar aí a leitura. Vamos fazer esses cálculos com materiais dourado. Aí aqui é uma representação, só que num material dourado, tá? 780 mais 868. Aí fez a soma, né? De 780 com mais 868. Aí juntando, tá? Porque vem aquela ideia básica da adição, né? De juntar. Juntando. Aí deu assim, ó. Tá vendo? Os dois, 780 com 868, o total é 1.648, tá? Aí aqui nós estamos lendo, né, a representação no quadro de ordens, aqui bem no finalzinho do livro, que eles colocaram aqui, tá? 780 mais 868. Vocês lembram que é a unidade de milhar, C é centena, D dezena e U é unidade. Mais 868, que o total deu 1.648. Aí agora, continuando aqui na página 157 e continuando a representação daquela leitura do mapa, só que em no material dourado, nós vamos fazer o cálculo que falta percorrer, né? O que eles fizeram? Eles pegaram 1926, que é o quilômetros daquela cidade lá, Sinop até Campinas, São Paulo, e diminuíram, fizeram o sinalzinho de menos, o valor total aqui, ó, tá? Que deu 1.648. E aí, eles fizeram aqui embaixo, representando o quadro de ordem, a continha. 1926 menos 1.648. Aí aqui vai entrar o cálculo por reagrupamento, tá? O tomar emprestado. O total deu 278. Então, faltam ainda, né, a percorrer 278 quilômetros, tá? Não é difícil, dá para vocês pegarem de boa aquela continha de pegar emprestado, tomar emprestado. Vocês vão perceber aqui que eles foram pegando emprestado e foi diminuindo o número, tá? Não é difícil, vocês vão pegar de boa essa matéria. E virando aí a página 158, lá em cima, a verificação da subtração. Aí vem aqui o termo matemático da subtração, né? A continha aqui armada. Aí tá mostrando aqui, né, o minuendo, subtraindo, resta ou diferença. E o inverso, tá vendo? Tá fazendo o inverso, tá fazendo o que aqui? Verificando a subtração, né? Tá fazendo a famosinha prova real. Eles pegaram o resultado da subtração, subiram e inverteram o sinal. De menos foi para mais. Com a segunda parcela. Sempre, pessoal, com a segunda parcela, tá? E deu quanto? 5. O valor da primeira. Essa conta está correta, tá bom? Então, o sinal da subtração é menos. Aí vocês vão observar aqui este outro exemplo, 258 menos 124, o total é 134. Eles vão subir, fizeram 124, pegaram aqui
a segunda parcela com mais o resultado da subtração, tá bom? E deu 258. Então, o que você pode verificar nas operações acima? Adicionando-se o resto ao subtraindo, obtém-se o minuendo, tá? Então, isso aqui é mais o exemplozinho, né? Ele tá falando ali na parte teórica, o exemplozinho que a tia Lu passou lá para vocês, tá bom? Aí aqui no livro, continuando aqui embaixo, tem algumas conclusões sobre a subtração, que subtraindo-se o mesmo número do minuendo e do subtraindo, o resto não se altera. E a segunda dica aqui, adicionando-se o mesmo número ao minuendo e ao subtraindo, o resto também não se altera. Na página 159, nós vamos ter atividades. Então, a tia Lu vai pedir para vocês fazerem essas atividades, número 1, 2, 3, 4, 5, da página 159. Vocês vão fazer também essas atividades da página 160, que são os probleminhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, A e B. E na página 161, que nós vamos finalizar essa lição 7, a resolução de problemas, tá? Nós vamos ter aqui um probleminha e vocês vão ter que responder a letra A, B, C, D e E, ok? E aí nós vamos terminar essa lição 7, lição de lançamento. Mas lembrando que nós vamos ficar exercitando essa semana e mais a semana que vem em cima deste assunto, desse conteúdo, para vocês pegarem bem direitinho a subtração com números naturais, tá? Então, crianças, espero ter ajudado aí a vocês nessa explicação desse conteúdo. Qualquer coisa, voltem a videoaula desde o início. A tia Lu veio explicando passo a passo, desde o iniciozinho da subtração, tá bom? Vocês revejam todo o conteúdo, os conceitos que estão aqui no livro didático de vocês e façam as atividades, tá? Propostas aqui do livro didático de matemática e as atividades que a tia Lu envia pelo WhatsApp, porque vai estar exercitando o conteúdo, tá bom? Então, vou deixar aqui o meu beijo bem grandão no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!